Vamos falar sério sobre Bolsonaro? Neste vídeo, meu comentário será baseado no pequeno vídeo do Olavo de Carvalho, em que ele solta o verbo contra os militares que estão ao lado do presidente Bolsonaro no governo. O vídeo é forte. Bruno, você vai deixar de apoiar Bolsonaro? Bruno, meu irmão, é claro que não. Você acha que eu sou maluco? Eu não sou burro. Deixar de apoiar o Bolsonaro nessa altura do campeonato é burrice. É entregar o país de vez nas mãos dos socialistas. Nesta altura do campeonato, no Brasil, ou você é Bolsonaro ou você é o responsável por um futuro socialismo no país. Tá certo? O vídeo é forte, mas nem o Olavo de Carvalho está deixando de apoiar ou disse alguma coisa parecida. Embora a mídia vai jogar esta narrativa de olha, nova briga, Olavo contra Bolsonaro. Não. O que nós vamos assistir aqui é aquele puxão de orelha nunca visto antes. Ao ponto do Olavo afirmar que o presidente mais amado, referindo-se a Bolsonaro, amanhã pode ser o presidente mais odiado do Brasil. O alerta do Olavo é em relação aos militares que estão praticamente aí conduzindo o governo Bolsonaro, tá certo? Mas de toda forma a gente precisa falar sério, tá? A gente percebe que o barco desanda, não muito pelos opositores, mas pelos ditos aliados que estão em volta aí do Bolsonaro. Vamos acompanhar o vídeo, depois a gente comenta, tá? Com mais tranquilidade. Deixa eu dar o play aqui para a gente assistir juntos, 2 minutos de vídeo. Todo esse pessoal fardado que o presidente colocou nos cargos públicos foi para quê? Só para melhorar o orçamento doméstico dele, porque eles não vão apoiá-lo na sua luta ideológica de jeito nenhum. São todos traidores, sem uma única exceção. O menos traidor é o Heleno, mas ele também é, porque ele também aceita essa porcaria neutralista. Ele não percebe que com isso ele dá toda a liberdade para os comunistas e amarra a mão dos anticomunistas. Portanto, é o quê? Colaboracionista. É o que esses caras fardados todos são. Eu não os respeito mais. Eu já escrevi muita coisa a favor deles, mas era outra geração de generais, gente. Ainda havia gente de valor naquela época. Hoje eu não vejo mais nenhum. São todos assim. Porque, veja, o Bolsonaro é um excelente administrador da coisa pública. Esse negócio que ele fez lá no Rio São Francisco, que todo mundo está 50 anos prometendo fazer, ele vai lá e faz. Isso é a prova de que ele está resolvendo muito problema na esfera econômica, agrícola, de obras públicas. Tudo isso, ele é excelente administrador, mas ele desistiu da luta ideológica que era, no início, o objetivo da sua vida política. Ele disse isso no jantar que teve aqui na Embaixada. Ele disse: o objetivo da minha vida era a luta contra o comunismo. Já deixou de ser, gente. Ele nada está fazendo contra o comunismo e nada está fazendo para proteger os presos políticos que se tornaram presos políticos por apoiá-lo. Ou seja, ele está sendo de uma ingratidão monstruosa. Ele não diz uma palavra em favor dessa pessoa porque tem medo dos generais. Eu digo, mas se você percebeu que os generais são traidores, diga isso! Seja homem! Não fique, nossas gloriosas forças armadas. Pô, para com isto! Não precisa sair falando mal, mas pelo menos não puxa o saco de quem você sabe que são traidores. Não se avilte. Se o Bolsonaro não se corrigir nisso aí, ele, que foi o presidente mais amado de todos os tempos, vai se tornar o mais odiado ou pelo menos o mais desprezado. Ele está correndo um risco enorme. Se ele não tomar nenhuma atitude em favor dos presos políticos, a carreira dele vai acabar. Não pense que com obras públicas, tá certo? Você vai vencer o comunismo. Ao contrário, você vai entregar obras públicas prontas para o comunismo administrar. Olha, o que mais me chamou a atenção nesse vídeo foi quando o Olavo disse que o Bolsonaro, em um jantar aí, disse que desistiu da luta ideológica contra o comunismo. Isso é muito sério, porque nós que elegemos Bolsonaro, uma grande maioria, votou por conta desta luta contra o comunismo, independente de projeto A, projeto B em relação à violência, à economia. Claro que isso fortalece mais o voto, mas muita gente votou só para derrubar o comunismo. Segundo Olavo de Carvalho, Bolsonaro já desistiu dessa luta. Isso não quer dizer que nós desistiremos do Bolsonaro, pelo contrário. Eu percebo que Bolsonaro vive uma pressão que ele nunca imaginou que
passaria, né, por esta pressão. E por momentos ele percebe que se agir radicalmente contra a ideologia comunista, ele cai. Seja por impeachment, né, que será um golpe. Então, isso tudo a gente pode até compreender como uma certa derrota do governo Bolsonaro, mas isso não significa que está tudo perdido. É igual quando a gente vê Bolsonaro nomeando gente do Centrão, entregando cargo até para ex-petista. É claro que a gente fica triste, tá? Mas isso não é uma traição do Bolsonaro. Entenda, Bolsonaro não nos traiu. Eu entendo como uma derrota. Não é traição, é derrota. Porque se o Bolsonaro não ceder espaço para o Centrão, ele cai amanhã mesmo com um golpe de impeachment. Então ele precisa fazer todo esse jogo, essa estratégia, para se manter no poder e continuar aí livrando o Brasil do socialismo. Eu bato sempre nessa tecla. Só vou deixar de apoiar o Bolsonaro quando ele se envolver com corrupção de fato, ou quando ele rasgar literalmente a agenda liberal e conservadora. Aí não vale a pena manter Bolsonaro no poder, porque será mais um dos mesmos. E Bolsonaro caindo não tem alternativa. É socialismo em qualquer nome que já apareceu aí no cenário político brasileiro. Até o Sérgio Moro. Sérgio Moro é o cara que vai chegar no poder, a esquerda vai surfar fácil na onda. Moro vai nadar de braçada ali nas costas do Moro e vai esquerdar o Brasil de vez. Moro é um cara que se surfa fácil. A essa altura do campeonato ele está cheio de novos amiguinhos já aí sonhando com 2022 e vão trair o Moro, vão fazer agenda pelo Moro. Lembrando que Moro tem muitas pautas esquerdistas, tá? Aí pelo menos reveladas. Imagine as não reveladas em questão econômica, etc. Então não há alternativa. Ou é Bolsonaro ou é o socialismo. Bolsonaro está numa pressão tremenda. Como diz Olavo de Carvalho, está cercado de militares que estão na ideologia de esquerda. E mesmo que não estejam, a neutralidade favorece ao esquerdismo, porque está tudo aparelhado. Quando você não é nada, não defende nada, o lado mais forte prevalece. Qual o lado mais forte na política? A esquerda. Todo funcionalismo público está aparelhado à esquerda. Bolsonaro às vezes tenta falar grosso. De repente ele fica se inspirando muito no Donald Trump, que é uma baita liderança. E o Bolsonaro também tem esse espírito de liderança. Só que talvez o Bolsonaro ainda não percebeu que, na política, por mais que você tenha aquele espírito de liderança, né, aquele atrativo a mais no falar, na tonalidade de voz, uma identificação até popular, você precisa ter apoio. Donald Trump ele chega, fala o que quer, sugere o que quer, assina o que quer, porque lá ele tem metade dos governadores ao seu lado, metade do parlamento, ele não tem a Câmara dos Deputados, mas ele tem o Senado a seu favor, e não tem todo esse judiciário contra o Donald Trump, como no Brasil. Então, tudo que ele fizer, sugerir, assinar, terá apoio. O Bolsonaro não tem. O Bolsonaro, por mais que tenha liderança, ele não tem apoio no Congresso, Senado, Câmara, não tem apoio dos governadores e ainda temos um sistema judiciário politizado à esquerda, o que dificulta. Bolsonaro já não tem nem mais apoio do seu próprio poder executivo, nem nos ministérios, nem com os militares. Poucos se salva ali, como bem diz o Olavo de Carvalho, né? O general Heleno pode ser o melhor. Eu, Bruno Johnson, gosto muito do general Heleno. Precisaríamos até de mais generais helenos ao lado do Bolsonaro. Faria muito bem neste momento. Mas o Bolsonaro, ele se encontra... Me desculpa, tá? Eu sei que tem gente que vai discordar do que eu vou dizer aqui. Deixa eu tirar esse troço da tela aqui. Mas o Bolsonaro, ele se encontra assim nessa situação de rainha da Inglaterra. Está bem que figurativo. Então, chegou um momento que ele precisa arriscar algumas coisas. Ele precisa ceder em umas, né? Vamos dar, deixa ele, já que fomos derrotados, não conseguir cumprir a promessa de não dar cargo aí, né, pro Centrão, para essa gente, perdeu. Mantém isso aí, senão ele vai ser empichado. Mas em outras coisas ele precisa arriscar, porque senão ele vai ser sugado. É melhor você arriscar, lutar, você morrer no meio da praia lutando, do que você chegar como um vilão, como bem disse aí o Olavo de Carvalho, como um cara odiado, que percorreu o trajeto todo
mas não entregou o prometido e ainda entregou tudo de bandeja para o inimigo. Então, com essas questões de presos políticos, é bom lembrar, como o Olavo disse, é o apoiador do Bolsonaro que deu todo o seu tempo, suor, até dinheiro em prol da campanha do Bolsonaro. São pessoas que se sacrificaram para eleger o Bolsonaro, e o Bolsonaro a gente percebe, às vezes, um certo silêncio, lógico, é presidente, às vezes precisa ter uma cautela na hora de falar, de se pronunciar, ele entende os riscos, mas se ficar parado também não adianta, ainda mais quando ele já apareceu 2 vezes dizendo lá na porta da Alvorada, acabou porra, e nada aconteceu, o STF continua cometendo as mesmas merdas. Depois vem ele falando, tá chegando a hora. E tipo uma emboscada, deixa tacar ovo, tacar pedra, vai chegar aí o momento que eles vão quebrar a cara. Tomara, a gente não sabe o que é, Bolsonaro não deu detalhes, mas a gente está aguardando, e ao mesmo tempo ele disse que é uma coisa breve. Breve a gente sabe que é breve, não vai demorar, mas está demorando. Por isso que eu estou aqui sendo sincero com vocês. Vamos falar sério sobre Bolsonaro. Bolsonaro não é um cara perfeito, Bolsonaro é um cara que erra. E eu tenho visto vários erros no Bolsonaro. E por errar muito, ele acaba perdendo o poder. Ele não tem mais nem domínio sobre os seus ministérios. Gente, esse ministro aí novo da educação, cara, isso aí foi uma vergonha. Tira logo esse cara daí. Tira logo. Então, essas derrotas acontecem, mas a gente não pode perder pelo excesso de derrotas. Pelo que eu entendi de solução através do puxão de orelha do Olavo de Carvalho, é que o Bolsonaro pare de ouvir esses militares que só prejudicam quando agem ou quando falam, dão dicas ao presidente. Tipo, estão prendendo bolsonaristas aí, vão fazer alguma coisa, o Bolsonaro? Aí chega um militar, não, fica quieto, deixa pra lá, isso aí vai passar. Então, o Bolsonaro pode estar aderindo a esse tipo de dica, né, dos seus ditos aliados, ou até mesmo numa proporção maior de solução, segundo aqui a minha análise do puxão de orelha do Olavo de Carvalho. Tira essa gente daí, Bolsonaro. Corta, renova. Para com esse negócio de pessoas técnicas. Tem que ser pessoas técnicas e que lutem pela ideologia, contra a ideologia de esquerda. É isso. Poderia, né, eu aqui na minha análise, entender esse tipo de solução aí que o Olavo de Carvalho sugeriu ao presidente da República. Porque perder para o inimigo é uma coisa, agora perder para os próprios aliados, isso é vergonhoso demais. Naquele dia que ele falou, acabou porra, se fosse eu, vendo absurdos, buscas e apreensões na casa dos seus apoiadores, tá? Se fosse eu acredito que se eu fosse presidente do Brasil, eu já estaria fora há muito tempo. Eu ia fazer tanta merda aí que iam dar um jeito de me tirar de lá. Eu chegaria... Merda no bom sentido, tá, gente? Merda na questão de consertar o Brasil. Não aceitar a vigarice do legislativo, falar grosso mesmo com o judiciário, peitar de frente. Né? Poderia sair porque eles vão dar aquele golpe. Não, você é antidemocrático, não pode falar assim com o judiciário, tem que respeitar. Não. Primeiro que eles não estão respeitando o executivo, muito menos o povo brasileiro que elegeu o Bolsonaro. Eles não respeitam. Mas, infelizmente, Bolsonaro não tem tanto apoio dentro da política. Então, às vezes é arriscado tomar atitudes radicais como esta, falar grosso. Se fosse eu no dia do acabou porra, eu ia sair ali do Alvorada com a faixa presidencial, chegaria ali, a grande mídia está ao vivo, tiraria a faixa, mostrava assim para as câmeras da mídia, Alexandre de Moraes, toma aqui a faixa presidencial. O senhor conseguiu. Não é isso que o senhor quer? Vamos marcar uma hora daqui a pouco para a gente assinar um documento, vou te passar a faixa e você fica com a faixa de presidente. Porque o senhor conseguiu usurpar as prerrogativas do executivo. Então, no mínimo, senhor Moraes, precisamos ser transparentes com o povo. O povo tem que entender que quem está mandando no Brasil é o senhor. Então, com a faixa presidencial, o povo vai entender o que está acontecendo no Brasil. Agora, se o senhor não quiser a faixa, né, pare com tudo isso que o senhor está fazendo, com essas inconstitucionalidades, e venha buscar a faixa em 2022, de maneira democrática,
Basta o senhor se candidatar e me vencer nas próximas eleições. Aí eu passo a faixa para você de maneira democrática. Mas se o senhor quiser assim, no tapetão, toma. Vem cá que a gente faz essa cerimônia só para sermos justos com o povo, que não sabe que quem está com o poder executivo hoje é o senhor. Eu faria isso, mas não sei a merda que ia dar. Né? O presidente agiu antidemocraticamente, chamou o ministro de ditador e não sei o tamanho da merda que ia dar, mas eu ia me sentir tão aliviado, sabe? Pelo menos eu fiz algo, mostrei algo a favor do povo e contra essa injustiça que acontece no Brasil. E eu tinha certeza que se desse a merda por conta disso tudo, o povo iria tomar as próximas atitudes. Aí quem manda é o povo. Bolsonaro, aproveite, enquanto o senhor tem povo. Eu disse aqui sobre não tem apoio no Senado, no Congresso, dos governos, diferente do Donald Trump, mas o senhor tem um apoio popular. O senhor tem aprovação popular. Se o senhor se encontrar numa situação grave, sem saída, na corda bamba, o povo vai te sustentar. Porque o senhor já provou a sua revolta contra essas canalices do sistema e mostrou estar ao lado do povo. E quando o povo percebe que você está ao lado, se dando, arriscando o seu cargo em nome do povo, o povo, pode ter certeza, não vai deixar que o senhor seja derrubado. Porque o povo vai entender, aqui é laço, aqui é união, aqui é sangue, aqui é raiz, patriotismo. É o presidente com a gente com o povo. Mas quando o senhor fica nesse silêncio, tomara que seja uma estratégia mesmo, o povo começa a esfriar. Não tem ninguém deixando de te apoiar, o Bolsonaro, mas o povo fica assim, sem motivações. Caramba, e será mesmo que Bolsonaro vai cair? Então, o senhor indo para a guerra, né? não temendo esses vigaristas, o povo assume a linha de frente, meu irmão. Povo na linha de frente, não há poder que o derrube. Tá? Agora, o alerta do Olavo de Carvalho serve muito para o Bolsonaro. É legal essas políticas de obras, o Rio São Francisco, a água chegando no Nordeste. Né? Eu quase vi o Olavo falando em populismo ali, mas isso é bom. Isso é bom. Mas a gente não pode, Bolsonaro não pode abafar as situações graves com essas coisas. Às vezes acontecem certas polêmicas no Brasil, eu vou logo para a página do Bolsonaro, o que ele tuitou. E apareceu um tweet novo aqui do Bolsonaro. Quando vai ver, portaria, tal, não sei o quê, encontro, reunião, coisas que não podem parar. Bolsonaro não pode parar de governar por conta de polêmicas. Mas eu sinto a falta de uma representação, de uma resposta, né, do Bolsonaro em relação a certas polêmicas, que tanto iriam aliviar ele mesmo, como o próprio povo que o apoia. Os presos políticos, Bolsonaro, o senhor tem que se colocar de maneira veemente contra isso, dentro da legalidade, como o senhor bem disse, porque temos o respaldo, temos o lado correto com a gente. A Constituição está com o senhor, Bolsonaro. Qualquer maioria na sociedade, seja na área jurídica, né, de advocacia, política, de mídia, sempre tem aqueles pilantras, né, defendendo coisas ilegais só porque está mirando no Bolsonaro, mas sabe que a coisa é ilegal, não tem respaldo, força na lei. Qualquer maioria na sociedade sabe que o inquérito do STF é ilegal, é inconstitucional. Você não vai perder para algo ilegal. O que eles estão fazendo lá no STF é brincando de interpretar. Mas o Bolsonaro precisa tomar atitudes, mostrando ao povo, eu estou aqui, não aceito isso. E isso joga energia para o povo também não ficar parado. As manifestações de domingo esfriaram, tudo bem, teve esse negócio de antifas aí atrapalhando, muitas coisas acontecendo. E realmente, o excesso de manifestações acaba aí perdendo força, porque todo domingo, né? Então, aconteceu isso com os coletes amarelos lá na França. Todo domingo na rua foi diminuindo, é uma tendência. Por isso as manifestações, elas precisam acontecer sim, mas
em momentos precisos, sabe? Com foco, com determinação. Todas foram válidas. Todas mostraram que o Bolsonaro tem apoio. Mas a gente precisa selecionar aquela data, igual fazíamos antigamente, porque não deu por causa da pandemia. Se você marcar data, como estava acontecendo no início, qualquer governador ia lá, mandava travar, fechar a rua e prender. Como as manifestações foram espontâneas, sem data marcada, para despistar os ditadores, governadores, né, foram acontecendo todo domingo, né, uma proporção até que legal. Mas acabando a pandemia, acabando nessas ditaduras aí, a gente volta com foco, com datas precisas, dia tal, horário tal, e mostrar o apoio. Aí ninguém segura. O tempo é precioso, já disse em vídeos anteriores aqui no meu canal. Cada segundo é importante, porque cada segundo tem o Moraes mandando prender alguém, fazer busca e apreensão, censurando, calando alguém, ou alguém cumprindo mais um dia de cárcere, como o Oswaldo Eustáquio. Hoje saiu a notícia que ele vai ficar mais 5 dias preso. E depois, quando o inquérito terminar e o Brasil perceber que não teve crime nenhum, quem vai indenizar o Oswaldo por cada dia preso? Sendo que o próprio STF vai julgar, acredito, essa coisa também, né? Não deu em nada, então vai embora. E as prisões? Tem que ter indenização. Lógico que o Oswaldo vai poder processar o Estado, etc. Mas isso vai parar na própria mão do STF, acredito. Ele está sendo punido por uma coisa que não teve nem processo. Estão investigando nada. Estão criando um crime para cima dele. E isso é injusto. A Sarah Winter, a mesma coisa. Onde isso vai parar? Então o Bolsonaro, tomando atitude qualquer, ele tem a razão. Tem a Constituição e tem o povo. Tá certo? Então esse é o meu comentário. Continuamos firmes aqui apoiando o Bolsonaro. Este vídeo do Olavo de Carvalho nada mais foi do que um puxão de orelha, de maneira veemente mesmo, aquele alerta, cuidado com esses generais que estão ao teu lado. Eles podem te derrubar, tá certo? Então vamos lá, gente. Você deixa o seu comentário aí também, sua análise, seu comentário à parte. Você não precisa concordar nem discordar comigo. Mas se assistiu, pelo menos reflita no nosso vídeo. Deixa o like se você gostou, inscreva-se no canal Bruno Johnson no YouTube ou na página aí do Facebook, o PHB, tá certo? Voltamos amanhã com um vídeo novo. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não. Fui!